Palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, isso aqui são palavras de Jesus e são palavras eternas. Glória a Deus. Irmãos, mordomia da palavra quer dizer o uso que fazemos da palavra falada como servos de Deus. Irmãos, a falar, comunicar-se, expressar-se é um dom de Deus. Dos seres criados na terra, o Senhor só concedeu a nós esta capacidade. Diga glória a Jesus. É algo que também nos faz sermos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus fala, é um dos seus maiores diferenciais dos ídolos. Deus fala. Fala esse ponto do lado, Deus fala. Existem pessoas que acham que Deus fala só através da palavra escrita. Nunca limite Deus. Fala isso para um lado. Nunca limite Deus. Deus é poderosíssimo. O que Deus fala jamais vai sair dos parâmetros da palavra, porque Deus é justo. Só que Hebreus 1:1, havendo Deus falado no passado de muitas maneiras pelos profetas. Deus fala de muitas maneiras. Glória a Jesus. Irmãos, este texto que vimos, repita comigo: as palavras brotam do coração, do que há em abundância no coração, disto fala a boca, disse Jesus no versículo 34 que nós lemos. As palavras refletem o nosso coração. Então aquela frasezinha que as pessoas gostam de usar, você não conhece meu coração. Pelas palavras que alguém fala, você pode conhecer perfeitamente o que está no coração da pessoa, porque é inevitável. Do que há no coração disto, a boca vai falar. Repita comigo: não é possível purificar as palavras. Alguém pode dizer assim: eu vou fazer um propósito, então que eu só vou falar coisa boa. Isso é impossível. Você está querendo modificar a causa para depois modificar o efeito. Está invertendo as coisas. Se quer purificar as palavras, então é necessário purificar o coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. A única forma de purificar as palavras é mudando o coração. Fala para o mundo do lado: mudando o coração. Irmãos, nós somos responsáveis diante de Deus pelo que nós falamos. Versículo 36. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Meu amado, quem tem boca, fala o que quer. Fala sem misericórdia. Só que todos haveremos de prestar contas diante de Deus. Você quer falar o que você quer? Fale. Mas Deus vai te pedir contas disto. E Tiago 3 diz que a língua é um mundo de iniquidade, diz ali que ela é inflamada pelo inferno. Então, nós precisamos buscar a purificação do coração. Salmo 19:14, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Repita comigo: as nossas palavras são evidências a serem levadas no juízo de Deus. A partir do momento que você falou alguma coisa, isso se tornou evidente. Deus gravou. Fala isso para o lado: Deus gravou. Falou, e isto vai pesar ou ao nosso favor ou contra nós no julgamento. Por isso você tem o direito de ficar calado e tem o direito de ligar para o seu advogado. Diga glória a Jesus. Uma das palavras são evidências. Nós vulgarizamos isto. Fala para um lado assim: tome cuidado. É possível alguém se achar crente, estar na igreja, toma ceia, tudo, e vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque é um boca aberta, porque fala demais, porque fala o que não deve. Fala sem misericórdia. Irmãos, e essas coisas assim, um crente falando para o outro: pois é, né? A gente fala tanta coisa que não devia. E você fala desse jeito, é assim que você trata, isso tira a tua salvação. Porque quem faz isso não pede perdão.
Porque quem faz isso acha que não é bem assim. Mas está escrito, meu amado, Jesus que falou, Mateus 12:36, toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Isso tira a salvação. Então, irmãos, por que você acha que Isaías falou, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros? Isaías capítulo 6. E por isso que o anjo foi lá e queimou os lábios do profeta, para que ele tivesse a sua boca purificada. Repita comigo, Jesus é um modelo de palavra santa. João 6,68, tu tens palavras de vida eterna. O Senhor Jesus falava palavras sempre úteis, sempre agradáveis. João 7,46, responderam os servidores do templo, nunca homem algum falou como este homem. Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então Jesus é o modelo do uso da palavra. Ainda que eu diga assim, ai pastor, mas é impossível assim conter as palavras, não fala nenhuma besteirinha de vez em quando. Impossível não, porque Jesus Cristo se fez carne, esteve aqui. Hebreus 4 diz que ele foi tentado em tudo, ele se humanizou de verdade, não foi armação, não foi embuste, ele realmente se fez homem e ele deu o exemplo. Como diz em Hebreus 10, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Então nós temos aqui, na verdade, nos responsabilizarmos. Fala para um lado, você é responsável. Somos responsáveis diante do Senhor. Por isso que diz lá o Salmo 141, o Senhor coloca um freio na minha boca. Repita comigo, cada palavra que falamos deve ter o seu significado legítimo. Quer dizer, o sim quer dizer sim, e o não quer dizer não. Isso que é Mateus 5:37. Seja o vosso dizer sim, sim e não, não. Quer dizer, tem que falar exatamente o que está querendo dizer, sem usar de subterfúgios, sem usar de meias palavras. Deus não gosta de bagre ensaboado. Fala assim, viu? Fala para o lado, Deus não gosta de 171. Diga glória a Jesus, que fica jogando com as palavras, que fica jogando com as coisas. Deus não gosta disso. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Repita comigo, não existe mentira comercial. Não existe, meu amado. João 8,44. Com base nesse versículo eu posso fazer a seguinte afirmação: o diabo é o pai de qualquer mentira. Fala isso para o irmão do lado. O diabo é o pai de qualquer mentira. Você é vendedor? Ai, pastor, pois não é bem assim do jeito que eu falei, mas é que se não fizer assim eu não vendo, né? Isso, no inferno você vai vender bastante. Fazem misericórdia. Não tem como mentira comercial. Não existe mentira caridosa. Ai, falei aquilo para não machucar. A mentira sempre machuca. Fala isso para o outro lado. A mentira sempre machuca. Mentira caridosa. Ai, pastora, ela estava horrível, mas eu não falei isso para ela para não machucar. Então não diga que ela está bonita também, porque isso é mentira, então não fale nada. Diga glória a Deus. Irmãos, existem horas que a verdade não pode ser falada, que é impróprio. Se a verdade não pode ser falada, não fale. É mentira também, não fale nada. Mude de assunto. Diga glória a Jesus. Tem horas que não dá para falar a verdade. A sujeita pergunta, eu estou bonita? Hoje está meio frio, né? Acho melhor pôr um casaco, porque vai esfriar. Diga glória a Jesus. Ou lembre correndo que você tem que ligar para alguém. Mas não minta, porque o diabo é o pai de qualquer mentira. Diga glória a Jesus. Repita comigo, não existe mentira necessária. Não existe. Nunca se esqueça disso, meu amado. Se a verdade não pode ser dita,
fale uma verdade paralela. Fale uma verdade que não é exatamente aquela que precisava ser dito. Fale um assunto correlato verdadeiro, mas não aquilo que não dá para ser dito. Mas não fale mentira, porque isto pesa. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Repita comigo, as palavras devem ser úteis. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Quer dizer, não fale coisa à toa. Tiago, capítulo 3, diz que a língua é um leme, o leme que dá a direção. Então, as nossas palavras devem servir para dar direção na vida. Diga glória a Jesus. O escritor da revista, ele dá 2 exemplos interessantes de pessoas que com uma palavra deram uma direção aos acontecimentos. O exemplo, um homem conversando com a mulher do pastor da igreja. E o homem dizendo assim: eu não estou trazendo as minhas crianças na igreja porque elas dão muito trabalho. A mulher do pastor disse assim: é melhor dar trabalho na igreja quando criança do que dar trabalho no mundo quando adulto. Fala assim, misericórdia. E daí, segundo o exemplo da revista, o pai então levou as crianças na igreja, dá trabalho, mas é melhor esse trabalho do que outro. Outra questão, outro exemplo também da revista. Um caso de adultério dentro da igreja, muito desagradável, muito delicado e horrível, e o pastor precisaria enfrentar aquilo, e o pastor estava com os ânimos exaltados. E daí chegou um presbítero de mais idade e disse para o pastor assim: para varrer a sujeira debaixo da cama é necessário ficar de joelhos. Diga glória a Jesus. Quer dizer, para enfrentar os assuntos escondidos, é necessário se agachar, se debruçar. Quer dizer, trate o assunto com humildade, trate com cuidado, trate com quebrantamento. Como diz lá em Hebreus capítulo 5, o sumo sacerdote deve também se condoer pelos outros, porque ele também está cercado de fraqueza. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, exemplos das palavras que deram direção. Irmãos, e é isso que precisa muito haver nesta vida. Irmãos, como são necessárias as palavras. Mas como é necessário alguém sincero. Fala isso para um lado, sincero. Uma opinião sincera sempre é útil, sempre é necessário, sempre muda a direção dos acontecimentos, muda as intenções, muda a forma de se fazer as coisas. Diga glória a Deus. Estava conversando com um irmão essa semana e ele disse coisas muito interessantes. Existe a nossa voz interior. E ela se manifesta geralmente assim: quando alguém chega e te fala alguma coisa, você tem uma resposta tua lá dentro. Mas não é isso que você fala, porque nós não podemos dizer tudo o que a gente pensa. Faz misericórdia, porque graças a Deus a gente muda de pensamento. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas, por exemplo, numa situação, alguém chega e lá no teu interior, vamos dar um exemplo. Diga glória a Jesus. Alguém chega para você e diz assim: eu fui convidado para fazer um trabalho evangelístico. E você pensa na hora assim: mas você não tem capacidade. Diga glória a Jesus. Isso foi o que você pensou. Mas você não pode dizer isso, que vai ser agressivo ou vai ser ofensivo. E o que este amigo falou, e que era muito sensato, ele disse assim: diga então esta verdade, que foi a primeira coisa que te veio à mente, mas diga de uma forma edificante. Então diga para a pessoa assim: que o Senhor te capacite. Diga glória a Jesus. Irmãos, e quando alguém assim, sensato nas palavras, nos fala alguma coisa, ele não fala de forma grosseira, mas a gente pensa no que ele falou. Por exemplo, quando a gente fala isso para um irmão de firmeza na fé, e se diz assim: eu vou fazer um trabalho para Jesus. Ele diz assim: que o Senhor te capacite. Você pensa assim: por que ele falou isso?
Eu acho que eu estou precisando buscar mais. Diga glória a Jesus. Quer dizer, ele não falou o que ele pensou de forma grosseira, mas falou de forma saudável, de forma necessária. E outra, não é grosseiro dizer assim, que o Senhor te capacite, mas faz o outro pensar. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, as palavras, elas precisam ser úteis. O nosso diálogo precisa ser útil. Irmãos, quando alguém nos fala alguma coisa, é porque este alguém ou está querendo desabafar, ou está querendo ouvir alguma coisa. Mas se nós ficamos só com banalidade, só com respostinha social, não é o que a pessoa está querendo ouvir, ela irá procurar outra para falar uma coisa mais substanciosa. Diga glória a Jesus. Então, que você seja um instrumento de Deus para dizer o que os outros estão precisando ouvir e dizer da melhor forma. Fala para um lado, que você seja um instrumento de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, mordomia da palavra, o uso da palavra. Repita comigo, as palavras devem ser agradáveis. A palavra do Senhor nos concede sabedoria para nós dizermos a verdade, mas não precisa ser dita de uma forma chata, nem de uma forma maçante, nem de uma forma assustadora. Ela pode ser dita de uma forma agradável. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Diga glória a Jesus. Então as palavras têm que ser agradáveis. Vou lembrar aos irmãos que nós já falamos num culto há não muito tempo atrás. Quando é uma exortação, esta exortação tem que ser dita no tom certo. Irmãos, muitas vezes, por causa dos tratamentos do Senhor em nossa vida, nós ficamos quebrantados. Mas nós precisamos tomar cuidado com o excesso de quebrantamento, porque isso pode virar um excesso de sensibilidade. Se o Senhor te dar uma palavra pesada para alguém, e você chega com muitos dedos, ai, meu amado, mas eu não quero te ferir, mas eu não quero te ofender, mas é para tua edificação, viu? E você fica embaçando muito e fala assim, não vai surtir o efeito necessário. Diga glória a Jesus. Se fosse um dos profetas do passado, se fosse Elias ou João Batista, chegaria como? Quase subindo no teu pescoço aos berros. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, Deus conhece a nossa estrutura e nós também conhecemos um pouco dela. Diga glória a Deus. Por exemplo, alguém está no pecado, e se você chega de uma forma assim muito macia e diz que a pessoa está no pecado, sabe o que ela vai dizer? Engano teu, querido, não estou. Não vai adiantar, a pessoa vai te rebater. Os profetas não esperavam resposta. E, aliás, eles não entravam em nível de diálogo. Eles vinham e despejavam a mensagem profética e saíam de perto. E outra, a ordem do Senhor era, nem coma em tal lugar. Sai. Está lá o exemplo do 1 Reis 13. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é o uso da palavra no momento necessário. Pai para repreender filho. Meu amado irmão, repreensão sem tom de repreensão não funciona. Diga glória a Jesus. Não funciona. Ai, queridinho, o papai te ama, mas vai te bater. Ah, sai fora. Fazem misericórdia. Que baixaria. Fazem misericórdia. Não é assim. Isso vai confundir a cabeça da criança. Tem que ser num tom de exortação. Aliás, irmãos, é assim que Deus faz conosco, e Deus é o melhor exemplo. Fala ao lado, Deus é o melhor exemplo. Me diga uma vez que Deus chegou para você, ai querido, eu te amo muito, mas eu vou te bater, viu? Alguma vez Deus falou assim para você? Capaz. Diga glória a Jesus. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso, arrepende-te. Apocalipse 3, 21 ou 22. Hebreus 12, eu açoito a qualquer que recebo como filho. Meu Deus do céu.
As palavras precisam ser agradáveis. Lucas 4:22. E todos davam testemunho de Jesus e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: não é este o filho de José? Glória a Deus. Então repita comigo: as palavras devem ser agradáveis. Meu amado, encontrar o equilíbrio não é fácil. O crente corre dois riscos: ou ser chato ou ser banana. Você não pode ser nenhum nem outro, você tem que achar um equilíbrio no meio disso. Crente chato é aquele que dá sermão sem parar em cima dos outros. Fala assim: misericórdia, isso ninguém aguenta. E crente banana é aquele que nunca dá sermão em ninguém. Assim não dá também. Diga glória a Deus. Tem que encontrar o equilíbrio. Então é falar a verdade sempre de forma agradável. Glória a Deus. Nunca se esquecendo daquele versículo que Jesus falou, Mateus capítulo 7: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. É versículo fortíssimo, mas Jesus usou com palavras de parábola. Diga glória a Jesus. E sem medo de errar, eu posso dizer o seguinte: esta palavra porcos de Mateus 7, não lanceis aos porcos as vossas pérolas, nós podemos, vez por outra, ocupar o lugar dos porcos de que diz este versículo. Fala assim: viu? Diga glória a Jesus. Teve gente que já fez cara de desaprovação. Meu amado, porcos neste texto significa pessoas que não estão com capacidade nem com vontade de ouvir a verdade em determinado momento. Então ela não deve ser dita, salvo se você for profeta de Deus e Deus te mandar dizer, é outra coisa. Mas se você não é profeta, Deus não mandou dizer, não diga. Diga glória a Jesus. Se a pessoa não está com capacidade de ouvir. Irmãos, no trabalho de casa de operação, que é fácil de dar um exemplo, quantos casos já vimos? Chega o filho em casa, dopado, daí vai a mãe fazer discurso para chapado, meu filho. É absurda perda de tempo. Faz misericórdia. Você não está ganhando nada com isso. No dia seguinte ele não vai lembrar de nada. Diga glória a Jesus. É pérolas aos porcos. Mas irmãos, quer outro exemplo? Quando você encasqueta de pôr uma coisa na cabeça e não há quem tire. Se alguém que está perto de você está enxergando que a tua escolha está errada, este alguém não vai ter condições de te dizer, porque você neste momento está ocupando o papel de porco. Fala assim: misericórdia. Mas é verdade. Então as palavras devem ser agradáveis. E entramos agora no outro tópico que é, repita comigo: as palavras devem ser oportunas. Oportunas. Estamos falando em mordomia das palavras. Como mordomos de Deus, nós temos que dar a palavra na hora certa. Fala para o mundo do lado: na hora certa. Diga glória a Jesus. Eu já tive experiência de ter algo para dizer a alguém e este alguém morreu antes. Alguém já teve essa experiência aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver se eu sou o único réu. Diga glória a Jesus. As palavras devem ser oportunas. Nós temos que fazer uma análise cuidadosa. Se a pessoa não está pronta para ouvir isso agora, faça essa análise com cuidado, porque é muito desagradável e causa um peso em nós. Vermos que a pessoa tomou uma posição errada, nós sabíamos que estava errado, nós tínhamos condições de dizer e não dissemos. Então, as palavras têm que ser oportunas. Diga glória a Jesus. Não se arrependa de não ter dito a palavra de carinho para quem estava sofrendo. Fala assim: viu? Diga glória a Jesus.
Irmãos, às vezes a pessoa está sofrendo, mas nós somos muito esquisitos, nós somos muito cheios de bloqueios, não sei o quê. Você vê a pessoa sofrendo, você tem assim vontade de falar alguma coisa, você não fala nada, sai de perto. O sofrimento vai passar e as suas palavras vão se perder. O que você falaria naquele momento ficaria gravado, talvez para sempre. Então, a palavra na hora oportuna não se esqueça de dar a palavra de ânimo para quem está desolado, de dar a palavra de advertência para quem estava entrando no caminho errado. Como diz o livro de Provérbios, livra os que estão destinados à morte, se os puderes livrar. Porque se tu disseres, não tinha condições, aquele que julga justamente, ele sabe todas as coisas. Diga glória a Jesus. Repita comigo, precisamos estar sempre submissos ao Espírito Santo para saber a hora oportuna. Mateus 10, 20, não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Irmãos, então, mordomia da palavra, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para que o Senhor nos use para falar a palavra necessária. Irmãos, eu já precisei muitas vezes ouvir uma palavra de Deus através da boca de alguém, quando nós estamos aflitos, angustiados por uma circunstância. É difícil termos discernimento suficiente para ouvirmos uma voz intuitiva. É muito mais fácil ouvir uma voz falada. Então nós precisamos que o Senhor use alguém para falar conosco. Então, assim como é bom para nós, então que sejamos nós também usados para falar o que alguém está precisando. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, outro tópico do estudo de hoje, a mordomia da responsabilidade. Abra a palavra Mateus 21. Mateus 21. Jesus está aqui. Glorificado seja o nosso Deus para sempre. Como é noite de estudo bíblico, vamos ler juntos. Mateus 21, 33 a 43. Todos juntos. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Jesus disse esta parábola contra os judeus, os fariseus, os escribas, contra os sacerdotes, os doutores da lei. Jesus disse isso contra eles e disse expressamente acerca da igreja: o reino de Deus vos será tirado e dado a uma nação que deu seus frutos. Repita comigo: a igreja é o Israel de Deus no tempo presente. Hoje nós ocupamos o lugar do Israel de Deus. Dias virão em que o verdadeiro Israel, aquele que está no Oriente Médio, voltará a ocupar o seu legítimo lugar.
Hoje, por enquanto, este lugar foi dado a nós. Diga glória a Jesus. Este texto tem princípios básicos da mordomia que o Senhor quer de nós. Repita comigo: Deus é o dono da vinha, plantação de uvas. Deus é o dono porque Ele mesmo plantou. Deus é o dono de todas as coisas porque Ele mesmo fez com a sua própria mão. Deus concedeu a terra aos seres humanos para que a habitassem e para que cultivassem-na. Salmo 115:16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Então o Senhor deu a terra a nós e como mordomos de Deus, o Senhor espera que nós lhe entreguemos resultados. Fala para o lado: Deus quer resultados. Deus exige que os homens zelem pela terra. Deus cobra os frutos, ensina este texto. Deus envia os emissários para cobrarem os frutos, para cobrarem os resultados. Irmãos, é por isso que existe profeta, e existe até hoje. Deus usa profetas. Os profetas são emissários, enviados por Deus para cobrar os resultados que o Senhor espera de nós. Pergunta para o outro lado: o que Deus espera de você? Diga glória a Jesus. Espero que você tenha a resposta, porque Deus está esperando. Diga glória a Jesus. Deus envia emissários. Irmãos, isso aqui é muito sério. Deus coloca servos dele no nosso caminho. Sempre, irmãos, as coisas de Deus sempre intrigam. As coisas de Deus sempre nos deixam, como diziam os judeus: até quando deixará a nossa alma suspensa? Como disse Simeão para Maria, este é um sinal de contradição. Jesus. As coisas de Deus sempre nos deixam intrigados, inquirindo, questionando, perguntando, e para descobrir exatamente aquilo que é. Deus envia emissários. Repita comigo: haverá um ajuste de contas. Assim como um dia o dono dessa vinha foi lá exigir destes maus lavradores os resultados, haverá um ajuste. Outra coisa, irmãos, a rebeldia do homem não anula o direito de Deus de exigir resultados. Essa parábola é muito clara. Os homens rebeldes mataram até o filho do dono da vinha, uma alusão claríssima ao Senhor Jesus. A rebeldia do homem não anula o direito de Deus. Seja rebelde o quanto você quiser, Deus vai cobrar os resultados. Diga glória a Jesus. Tem gente que acha que sendo rebelde, Deus vai se afastar de você. Capaz, os resultados que Deus espera, Ele irá cobrar. E encerrando as conclusões com base nesta parábola, repita comigo: Deus espera de nós frutos melhores que os de Israel. Frutos melhores. Se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Irmãos, frutos melhores. E olhe que em Israel houveram excelentes crentes. Davi, Daniel, diga glória a Jesus, os profetas. Mas mesmo assim para o Senhor foi insuficiente. Agora o Senhor quer uma nação santa, geração eleita, povo escolhido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz em 1 Pedro 2, 1 Pedro 1,15, 16, sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Diga glória a Jesus. Fala do lado, frutos melhores. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que precisa de nós é uma responsabilização, é uma conscientização. Nós temos a natureza humana e a cultura que nos cerca, que nos incentiva à avacalhação.
É isto que precisa mudar, porque a hora que isto muda, meu amado, a hora que você realmente encarna o papel do crente, as coisas na tua vida mudam. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, encarne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João 14, nós precisamos encarnar a palavra do Senhor. Outro aspecto da mordomia, repita comigo, mordomia e crescimento espiritual. Ouça isso, meu amado irmão. A prática da mordomia bíblica é o método de Deus para o nosso crescimento espiritual. À medida em que nós nos colocamos à disposição do Senhor para sermos usados por Ele, nós vamos nos desapegando das coisas materiais e nos apegando às coisas espirituais. Quer dizer, a única maneira de realmente buscarmos mais as coisas de cima e nós da terra é nos colocando como mordomos de Deus, como servos de Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo, só há crescimento para crentes que trabalham. Não existe crescimento para frequentadores críticos de cultos. Não existe. Falam assim, não existe. Não existe mordomia, não existe responsabilidade, não existe resposta, só existe cara feia e reclamação. O que você vai fazer para Jesus? Pergunta esse irmão do lado. O que você vai fazer para Jesus? Porque sentar e assistir culto, isso não é fazer nada para Jesus. É fazer alguma coisa, é responsabilizar-se por alguma coisa. E outra, não é fazer alguma coisa ocasionalmente, é fazer alguma coisa com responsabilidade. É isto que produz crescimento. Repita comigo, a mordomia do crente demonstra gratidão prática para com Deus. Você é grato a Deus? Então o que você faz para Ele? Irmãos, porque com Deus, palavras não significam muito. Meus irmãos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3. Diga glória a Jesus. O que darei eu pelos benefícios que me tem feito? Salmo 116. Diga glória a Jesus. Então é isto que demonstra, você é grato a Deus, o que você está fazendo para Ele. Irmãos, eu fico preocupado com frequentadores de culto que estão aqui faz tempo e pergunto para nós assim, e daí? Vem no culto, mas e daí? O que você está fazendo para Jesus? Diga glória a Deus. Irmãos, e aqui nós estamos num contexto para tirar toda a nossa desculpa, porque mentalidade de crente é assim: o pastor é pago para fazer isso, ele que faça. Pequeno detalhe, eu não sou pago para isso. Fala assim, viu? O que eu faço, você tem que fazer do mesmo jeito. Meu amado, o compromisso que eu tenho aqui é o mesmo teu. Diga glória a Jesus. Eu não tenho vínculo empregatício aqui, você também não. Então nós estamos na mesma posição. Diga glória a Jesus. Eu tenho que vir no culto? Você também. Irmãos, tem gente assim que falta, mas se o pastor falta um dia, ele fala mal. Eu tenho o mesmo direito que você. Fala para nós assim, o mesmo. Se você falta, eu também posso reclamar então. Diga glória a Jesus. Eu estava cansado. Eu também canso. Eu também tenho meu emprego. Irmãos, este contexto é para facilitar essa nossa compreensão. Diga glória a Jesus. Aqui ninguém é pago. É você que tem que fazer. Fala para o lado, você. Diga glória a Jesus.
Diga mais uma vez, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos aprender isto. Nós somos mordomos de Deus. Fala para um lado, nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já ouvi comentários assim: o pastor não visita o fulano. Por que você não visita ele? Eu não sou obrigado a visitar ele. O mesmo sentimento que eu tenho para visitar fulano é o sentimento que você tem, que é um sentimento cristão, não é um sentimento profissional. Diga glória a Jesus. Porque você vai falar mal de mim? Eu não sou pago para isso, você também não, eu também não. Então, nós temos que fazer por vocação. Nós, porque o mesmo vínculo que me une à igreja é o que te une também. Diga glória a Jesus. Então somos nós. Fala para um lado, somos nós. Diga glória a Deus. Irmãos, eu estava lembrando daquela igreja, a Congregação Cristã no Brasil. Eles não têm pastores pagos, nenhum. E todos os crentes, até para construir igreja, todos os crentes trabalham porque eles têm essa consciência. E nós gostamos de falar mal deles, mas esta consciência eles têm. Todos fazem. Diga glória a Jesus. Porque eles nunca foram acostumados assim. É o fulano que tem que fazer isso. Ninguém tem que fazer nada. Não é obrigação de ninguém, é vocação de todos. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Então, meu amado, você precisa aprender isto. A pessoa está na igreja faz 3, 4 anos. Pastor, mas eu sou muito nova. Não é bíblico o que você está falando. Os apóstolos ficaram 2, 3 meses num lugar, iam embora, e os crentes ficavam sem pastor, sem ninguém, com presbíteros tão novos quanto eles na fé, e todos tinham que fazer tudo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, mas irmãos, isto gera crescimento e gera crentes saudáveis, porque todos ficam com esta consciência: a igreja sou eu. Fala para o lado, a igreja sou eu. Pastor, eu estou notando que a igreja está enfraquecendo. Meu filho, a igreja é você. Então olha no espelho. Fala assim, viu? Nós temos que ter esta consciência. Diga glória a Jesus. Mordomia e crescimento espiritual. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo: para o crente que se porta como mordomo de Deus, a Bíblia não é livro de estudo, mas é guia prático. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. A Bíblia não é livro de estudo teórico, é livro para se viver. Glorificado seja Deus. Repita comigo: para o crente que se porta como mordomo de Deus, sua família terá estrutura. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Quando o crente age como responsável, glória a Deus. Em todas as igrejas tem os crentes responsáveis, graças a Deus. Mas o que a palavra do Senhor quer é que todos nós os conscientizemos disto, porque isso será exigido de todos nós. Deus quer resultados de todos. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado irmão, eu tenho 37 anos de crente. Diga glória a Deus. Não fique somando para descobrir a minha idade. Diga glória a Jesus. 37 anos de crente, eu nunca vi crentes responsáveis de uma igreja que a família não espelhasse isso. Diga glória a Jesus. Que os filhos não refletissem a mesma coisa. Irmãos, porque a igreja tem aqueles assim, frequentadores de culto, que estão lá, etc e tal, mas não se pode contar com eles, eles não são ativos. Mas toda igreja tem aqueles que carregam a igreja nos ombros.
pode observar o resultado disso nos filhos. Pode observar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o exemplo é Abraão e Ló. Abraão portava-se como um mordomo de Deus. Ele fazia exatamente o que Deus queria, fazia exatamente na direção do Senhor, mas o próprio Deus disse em Gênesis 18 sobre Abraão: eu sei que ele vai criar os seus filhos nos meus estatutos e nas minhas doutrinas. Diga glória a Jesus. O próprio Deus disse isso. E tanto que a geração de Abraão, disso veio Jesus. E Ló seguia pelos olhos e foi morar em Sodoma, e as filhas se perderam, e foi uma situação horrorosa. Então, irmãos, para a sua família ter estrutura espiritual, você precisa ter responsabilidade. Fala para o lado, responsabilidade na obra de Deus. Pode contar comigo, deixa isso comigo que eu faço. Diga glória a Jesus. É assumir alguma coisa com responsabilidade. Então esse é o aspecto, mordomia e crescimento espiritual. Repita comigo: mordomia e libertação. Glória a Jesus. Respire fundo, bem fundo, para oxigenarmos o cérebro. Diga glória a Deus. Mordomia e libertação. Quem não é mordomo de Deus é mordomo do diabo, ou mordomo do mundo, ou mordomo de si mesmo. Então, a única forma de ser livre é servindo a Deus. Diga glória a Jesus. A única forma de ser verdadeiramente livre é ser servo espontâneo de Deus. Repita comigo: o dinheiro é o pior dos senhores. Não podeis servir dois senhores, ou Deus ou mamon, riquezas, dinheiro. Mateus 6:24. E o dinheiro é o pior dos senhores. O dinheiro exige horas extras. Fala para nós assim, viu? Diga glória a Jesus. O dinheiro exige cursos de especialização, cursos noturnos. O dinheiro exige sacrifício da família, não ficar com os filhos. O dinheiro exige que se perca o fim de semana para ficar trabalhando e ganhando mais. O dinheiro é um senhor terrível. Olha bem nos olhos do meu e diz assim, viu? Diga glória a Jesus. Está servindo a Deus ou ao dinheiro? 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Irmãos, servir a Deus nos liberta, porque nós passamos a servir ao Senhor, não aos desejos, não ao dinheiro. Repita comigo: o amor ao dinheiro cega a consciência. Irmãos, aqui, amor ao dinheiro é uma expressão muito forte. Tem um livro doido aí, de um cara, esqueci o nome dele, que ele ensinava a pessoa a dizer assim, ai, dinheiro, eu te amo. Ensinava a pessoa a ficar acariciando as notas de 50 ou de 100. Isso é caso psiquiátrico, né? A maioria das pessoas não faz isso, mas age de forma similar. Amor ao dinheiro é uma expressão muito forte. Vamos traduzir isso em expressões mais nossas. Eu bem que queria um aumento. Assim, misericórdia. Não. Ah, pastor, mas não é errado assim, né? Querer ganhar mais, querer ter um carro melhor, querer ter um carro... Não é errado, né? Fala assim, gracinha. Por que você não quer dom de profecia, por exemplo? Por que você não quer orar pelos perdidos da Índia, por exemplo? Isso, além de não ser errado, é certíssimo. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Então, quer dizer, essa tua conversa mole, vamos traduzir em miúdos, amor ao dinheiro. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, o amor ao dinheiro cega a consciência. Quantos crentes, bons crentes, que conhecem bastante da Bíblia, estão lá no emprego, um emprego bom, estão ganhando bem, o patrão começa a fazer coisa errada. O crente vê, mas
O mercado de trabalho está difícil, desemprego, né? Então, continua. Amor ao dinheiro cegou a consciência. O amor ao dinheiro leva à desonestidade, leva ao crime. O amor ao dinheiro perverte os princípios éticos. O amor ao dinheiro gera ambições sem medida. Fala para um lado, não existe limite para a ambição. Você está a pé, você diz assim, mas um carro nem que fosse um Fuc 66, mas estava ótimo. Mentiroso. A hora que você tiver um Fuc 66, mas um Fiat 82 já estava melhorzinho, né? Mentiroso. A hora que você tiver o Fiat 82, mas podia ser um Fiat 95, né? Não tem fim isso. Falando assim, viu? Diga glória a Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz para jamais pôr o coração nisto. O amor ao dinheiro cria inimizade entre pais e filhos, marido e mulher. Cria inimizade entre irmãos. Amor ao dinheiro gera desequilíbrio emocional e estresse. E pior de tudo, amor ao dinheiro afasta o homem de Deus. Diga glória a Jesus. A família cristã vive hoje debaixo de fortíssima pressão do consumismo. Inversão de valores. Lucas 12:15, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância de coisas que possui. Você precisa criar anticorpos contra as propagandas. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, isso não tem fim. Eu tenho um celular, mas é um celular velhinho, eu queria comprar um outro. Meu amado, isso não tem fim. Daí você compra um outro, daí você vai querer um que tire foto, daí outro que manda e-mail, daí outro que manda torpedo, manda bomba atômica, não tem fim. Não tem fim mais. Fazer misericórdia. Não tem fim. Então, o crente precisa criar anticorpos contra isto. Defesa, resistência. Repita comigo, a prática da mordomia cristã nos livra da avareza. O que é isso? Se eu sei que tudo o que eu tenho é Deus que me deu e tem que ser usado da melhor maneira possível, eu jamais vou ficar esbanjando, jamais vou ser perdulário. Além do que, meu amado, pelo seguinte, todo crente de verdade é generoso. Não existe um crente de verdade que consiga ter um coração fechado, de forma tal que não vá repartir o que tem com aquele que passa necessidade. Não existe. A pessoa pode ser crente nominal, mas não é um crente de verdade. Diga glória a Jesus. Então a pessoa tem essa consciência, não vai esbanjar, porque o que tem é para uso próprio, é para repartir. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, outro tópico do estudo: mordomia e trabalho. Fala isso para um lado, mordomia e trabalho. Glória a Jesus. Jesus está aqui. Louvado seja Deus. Repita comigo, o trabalho é uma benção. Fala assim, viu? O trabalho é benção. Tem gente que tem até arrepio de ouvir falar isso, mas é benção. Diga glória a Jesus. O trabalho tem 3 funções básicas na vida do homem. Primeiro, prover os recursos necessários para o sustento. Segundo, tem sentido social. É algo que se faz ao próximo, além de se fazer a si mesmo. Terceira coisa, o trabalho permite a realização da pessoa humana. Jesus amado. Diga glória a Deus. Deus nos fez para o trabalho. Fala isso para um lado. Deus nos fez para o trabalho. É necessário para a realização humana, para o exercício da inteligência, da criatividade, para o aprimoramento do caráter. O trabalho é uma forma de glorificar a Deus. Diga glória a Jesus. João 5,17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
A mordomia e o trabalho. Então o crente vê o trabalho como uma bênção, não vê como um fardo. Irmãos, tem gente que fica sonhando com a aposentadoria. Mas para com isso, você está querendo ficar velho? Viva hoje, por favor. Diga glória a Jesus. Só se você quiser aposentar por invalidez. Faça misericórdia. Viva hoje. Irmãos, o trabalho é uma bênção. Diga glória a Deus. Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais. Repita comigo: existem trabalhos que o crente não aceita. Irmãos, nunca se esqueça disso. Tudo que é teu é de Deus. Tudo que diz respeito a você diz respeito a Deus. Se Deus é santo, eu tenho que ser santo, e tudo o que diz respeito à minha vida tem que ser santo, tem que ser, inclusive o trabalho. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o crente não se envolve em trabalho que resulte na ruína do próximo. Jamais. Então o crente não vai vender cigarro nunca. O crente não vai vender bebida alcoólica nunca. Fala assim: nunca. Ai, pastor, é conversa fiada, é bobagem, é discurso do maligno, para com isso. Nunca. Fala assim: nunca. Nunca. E você vai dar dízimo da venda de cigarro? Sai fora em nome de Jesus. Fala assim: viu, dinheiro maldito, para casa de Deus não traga não. Misericórdia. Mas o crente não se envolve nisso. O crente não se envolve em trabalho que coloque em risco a vida de outros. O exemplo que o escritor da revista dá é venda de fogos de artifício. Misericórdia. Fazem misericórdia. Venda de armas e de munições. O crente não se envolve em serviço que danifique a criação. Meu amado, sabe que nós somos responsáveis por isto aqui, por esta terra? Eu não sou responsável pela terra inteira, mas pela terra que eu moro, sou. Diga glória a Jesus. A terra Deus deu aos filhos dos homens e o Senhor exige resultado disso. Então o crente não vai se envolver em serviço que arruine a criação. O exemplo do escritor da revista é pesca predatória. O crente não se envolve em serviços que quebram princípios éticos da palavra de Deus. Os jogos de azar, o jogo do bicho. Fala assim, viu? Bingo. Diga glória a Deus. O crente não vai se envolver em serviços que contrariam a fé. Por exemplo, trabalhar em loja de venda de imagem de escultura. Misericórdia. Se for trabalhar lá, só se for para serviço de limpeza. Limpa tudo. Diga glória a Jesus. O crente não vai se envolver em serviços que contrariam a moral. Venda de filmes e revistas pornográficas, por exemplo. Diga glória a Jesus. Irmãos, então tem serviço que para crente é muito difícil. O crente vai ter banco de revista? É complicado. Tem muita coisa que não vai poder vender. Diga glória a Deus. Crente vai ter lanchonete? É possível, mas é complicado. Mas é possível. Lá no centro tem. Diga glória a Jesus. Bem do lado do tribunal, tem a loja lá do pão de queijo, que eles são adventistas. E eles não vendem cigarro, nem bebida alcoólica, nem nada. São adventistas. Diga glória a Jesus. E eu já vi crente dessa igreja que tinha comércio e vendia bebida. Ah, pastor, porque não tem como fazer. Eu fico pensando, os adventistas conseguem, né? Ah, misericórdia. Fazem misericórdia. Repita comigo: o trabalho do crente deve ser santo. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, estamos encerrando o último aspecto desta noite. Repita comigo: mordomia e caráter. Repita comigo: o crente deve ser um mordomo fiel. Fiel na maneira de ganhar, fiel na maneira de gastar, fiel na maneira de investir. Repita comigo: o crente sempre age de forma justa
e honesta. Glorificado seja Deus. Mas ouça isso, meu amado. Para o crente não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Diga glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5, abstende-vos de toda a aparência do mal. Se você vai fazer alguma coisa que não é errada, mas parece errada, não faça. Diga glória a Jesus. Não é parâmetro, pela prática em si, e a palavra de Deus é o nosso parâmetro. Diga glória a Jesus. Outra coisa, respire fundo. Algo não deixa de ser desonesto porque as leis não proíbem. Vamos fazer isso? Não é contra a lei. Irmãos, mas tem muita coisa que a lei não diz. E é errado, e é imoral, e é antiético, e é ante a palavra de Deus. Então, o crente se guia pela palavra de Deus, não pelas leis dos homens. Irmãos, a lei dos homens é o mínimo do mínimo do mínimo. A palavra de Deus é muito mais ampla. Diga glória a Jesus. Repita comigo: se a luz do cristão não brilhar, o mundo acaba. Porque Deus não encontrou 10 justos em Sodoma, o Senhor destruiu a cidade. Irmãos, além do que, o mordomo fiel não folga com a injustiça, como diz em 1 Coríntios 13, pelo contrário, ele tem fome e sede de justiça, Mateus 5. Então, o mordomo fiel e justo perante o Senhor, ele denuncia a iniquidade. Diga glória a Jesus. Mas sempre que a gente fala isso, eu sinto assim um desconforto nos irmãos. O crente verdadeiro denuncia, ele sabe de alguma coisa errada, ele denuncia. Vamos ver a coisa do outro lado? Olha o problema que o presidente Lula está passando, porque dizem que ele sabia do mensalão, do não sei o que lá, e não fez nada. Não denunciou, não tomou atitude. Você se enche de razão para falar do Lula. Eu acho que ele sabia. Eu acho que ele... E você? O que você sabe de errado e não está fazendo nada? Você. Pergunta para assim, você. E você? Para de falar do Lula. Diga glória a Jesus. Você. Se tem algo no teu círculo de relacionamentos que está errado e você não denuncia, você é tão culpado quanto o Lula. Diga glória a Jesus. O crente, mordomo fiel, ele vem e ele denuncia. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, última frase. A mordomia do crente. Diga glória a Jesus. E o caráter. Repita comigo. O mordomo de Deus trabalha no caráter dos filhos. Irmãos, o mordomo de Deus quer dizer assim: eu não vivo só para mim, eu vivo para o Senhor. Então eu vivo para construir as coisas para Deus. Os meus filhos vão sobreviver a mim. E foi o Senhor quem me deu, então eu tenho que trabalhar na formação do caráter dos meus filhos. Eu tenho que me envolver. É um serviço pessoal. Não tem como delegar a outros. Diga glória a Jesus. Meu amado, e ouça isso. Isso aqui é para te deixar encucado. Repita comigo. A construção da fé dos nossos filhos depende da atitude dos pais com respeito aos bens materiais. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. A fé dos teus filhos vai depender de como você age com os bens materiais. É nesta hora que se vê se o crente é crente. Diga glória a Jesus. Estão assim numa conversa, até choram, falando das coisas de Deus, falando versículo, não sei o que lá. Daí a pouco alguém fala em dinheiro, em pagar conta, em emprestar para alguém, e não sei o que lá. Muda de figura e o crente fala umas frases que não tem nada a ver com a Bíblia. Você acha que o teu filho não vê? Pergunta assim, você acha? Diga glória a Jesus.
Irmãos, isso é certíssimo. A maneira como os pais agem com os bens materiais é isto que vai pesar na fé dos teus filhos. Diga glória a Jesus. Senhor amado. E o escritor da revista ele vai um pouquinho mais longe, até na questão do dízimo. Diga glória a Deus. Irmãos, porque Jesus amado, os filhos vêm. Falam assim, os filhos vêm. Jesus amado. Diga glória a Deus. Irmãos, o meu pai não está aqui. Aliás, meu pai sofreu um acidente ontem, ele foi operado. Está em casa, mas ele está bem, ele teve que fazer uma operação no joelho. Diga glória a Jesus. Mas eu sou testemunha, irmãos, que em toda a minha infância, eu sempre vi o meu pai ofertando, sempre. E sempre vi ele ofertando muito. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nós não éramos ricos de forma alguma. Quando eu tinha 7, 8 anos, meu pai era assalariado. Nós tínhamos um FUC. Diga glória a Jesus. Estudávamos todos em escola pública e levando a vida assim, mas meu pai sempre foi de ofertar e muito, sempre de muita generosidade, sempre de atender o pobre. Isso tem muito reflexo. Falam assim, viu? Eu vou repetir a frase: a construção da fé dos teus filhos depende da maneira como você trata com os bens materiais. Diga glória a Jesus. Você pode ter o maior discurso espiritual e falar em línguas, mas se no trato do dinheiro você tem uma ação meio mundana, isso pesa para os teus filhos. Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero que os meus filhos deem de mim o testemunho que hoje eu estou dando do meu pai. Diga glória a Jesus. Porque em questão de dinheiro, eu nunca vi meu pai agir de uma forma não bíblica. Nunca. Aliás, meu pai nunca nem falava nisso. Ele é bem desligado, bem tranquilo nisso. Diga glória a Jesus. Isso tem peso. Feche os teus olhos. Senhor amado, queremos ser mordomos do Senhor. Queremos, Senhor amado, ser administradores de tudo que o Senhor nos dá. Este aspecto final, a mordomia e a responsabilidade. Senhor amado, a responsabilidade na construção do caráter dos nossos filhos. Senhor, responsabilidade na administração de tudo que temos. Senhor amado, queremos viver para a glória de Deus. Queremos desapegar-nos das coisas materiais. Senhor amado, resolver isso com maturidade, com inteligência, com sabedoria. Em nome de Jesus. Senhor, que esta palavra falada entre em nosso espírito e produza resultado. Em nome de Jesus. Aleluia.